Então tá. A ideia hoje é falar de VLAN, né? Então, VLAN, explicando o que é, né? Vou colocar aqui então 2 switches. O que são VLANs? VLANs é uma tecnologia, então, utilizada em cima de switches, né? Então, quando a gente fala em VLAN, normalmente a gente está falando em switches, que vão permitir eu diferenciar o tráfego de rede. Então, o que é diferenciar o tráfego de rede? Por exemplo, aqui, ó, se eu boto o mouse em cima do meu switch, né, no packet, né, no simulador é mais fácil de visualizar, vocês vão ver que eu tenho aqui 24 portas, né, 24 portas fast e mais 2 portas giga. Aí eu poderia dizer assim, eu quero que da porta 1 até a porta 12, ou seja, metade das minhas portas ali, né, da 1 a 11, né, no caso, elas vão trabalhar como uma rede 19268. Aí eu quero que da porta 12 para frente, ela trabalhe com uma rede 17216. Então eu posso colocar mais de uma rede, ou seja, colocar redes diferentes trabalhando em cima de um mesmo equipamento, em cima de um mesmo switch, sem que os pacotes se batam, sem que eles se misturem dentro do equipamento. Ou seja, eu consigo pegar um equipamento switch e dividir ele como se ele fosse 2, 3, 4, 10. Posso botar uma VLAN por porta. Então, eu posso diferenciar essas redes. Então, digamos que eu crio uma interface, né, virtual, eu crio um caminho, né, para essa minha rede, essas minhas redes diferentes, e esse caminho eu defino por quais portas ele pode passar. Então, por exemplo, né, eu vou colocar aqui um switch principal aqui em cima e 2 switches. Vamos dar 2 switches, né? Aí olha só que loucura. Por exemplo, vou botar uns PCs aqui, ó. Vou botar o PC. Vou começar com um switch só. Só para explicar. Um switch. Então aqui, ó, PC0 e PC1. Aí eu vou colocar o PC2 e PC3. PC2 e PC3. Vou criar 2 redes diferentes aí. Full color. Vamos pegar um azul. Vou criar 2 redes diferentes. Só para a gente conseguir brincar. 2 redes diferentes. Aqui eu vou criar uma rede 192.168.0.0/24. E aqui eu vou criar uma rede 172.16.00/16. Certo? Então são 2 redes distintas, né? 2 redes diferentes. E eu quero configurar essas máquinas para conversarem entre elas. E olhem só, lembrando que aqui não tem gateway, não tem nada. Uma rede não vai falar com a outra, tá? Isso a gente sabe, não vai falar com a outra. Então tem uma rede aqui e uma rede lá. Para os meus equipamentos conversar, eu sempre tenho que ligar eles no switch. Para facilitar a minha vida aqui, eu vou ligar o meu PC 0 na porta 1, meu PC 1 na porta 2, e aí vou fazer a ligação aqui, vamos lá, aqui nas portas altas, lá na porta 20, ó, na porta 20 e na porta 21. Então eu tenho porta 21, vou escrever ali também. Porta 20 e 21. E esse aqui na porta 1 e 2. Então, liguei eles ali nas portas do meu switch. Né? Vou configurar os IPs neles. Então, esse cara aqui vai ser 192.168.0.1, 255.555. Não vou botar gateway porque não tem. E esse cara aqui vai ser 192.168.0.2, né? Tranquilinho ali, deu. Tá? Então, assim, a gente está com esse switch configurado nativo, né? Padrão. Por padrão, se a gente for olhar ali, vocês podem ver que no terceira coluna, ele está escrito lá em cima, VLAN 1. Então, todo equipamento, por padrão, ele vem configurado para trabalhar na VLAN 1. Todas as portas estão trabalhando na mesma VLAN. Tá? Ou seja, existe VLAN, sempre. Tá? E a padrão é a 1. E aqui nesse cara aqui, então, eu vou configurar o 2. 172.16.0.1, máscara 16. E aqui 172.16.0.2, máscara 16. Tá.
Vamos testar o ping, né? Do PC0 para o PC1, sucesso. Do PC2 para o PC3, sucesso. Então, eu tive sucesso. Mas, quando eu faço isso, né, quando eu tenho duas redes trabalhando no mesmo equipamento, o que começa a acontecer? Vocês devem lembrar que vocês ouviram falar, vocês viram um pouco sobre domínio de colisão, né, e os pacotes de broadcast. O que começa a acontecer? Essa minha rede aqui, essa rede 192.168, quando ela for procurar máquinas, quando ela for procurar gateway, quando ela for fazer qualquer coisa que seja mais geral da rede, ela vai lançar pacotes de broadcast. E esses pacotes de broadcast vão acabar chocando com a outra rede. Então, pode acontecer, às vezes, de eu estar numa rede, mandar um pacote de broadcast, ele passar para uma rede a qual não faz parte daquele domínio, e aí máquinas de outra rede acabar me respondendo, e eu ter um caos aí, minhas máquinas vão ter uma conectividade instável. Tá? Então, eu não posso ter um equipamento trabalhando com duas redes distintas. Eu tenho que dividir esse equipamento, eu tenho que dizer para ele quais portas podem conversar com quais portas, né, e quais outras portas podem conversar com as outras. Então, eu tenho que dividir ele de forma lógica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma VLAN para a rede 192.168 e vou criar uma VLAN para a rede 172.16. Dessa forma, então, eu consigo dizer que só quem está nas portas da VLAN 10 consegue conversar entre si. E só quem está nas portas da VLAN 20 consegue conversar entre si. Então, eu vou criar uma VLAN, ou seja, vou criar um grupo de portas, né, e vou definir quais portas fazem parte desse grupo. E só as máquinas que estiverem conectadas dentro deste grupo de portas vai poder se comunicar entre si. Tá? Tipo uma sub-rede, só que de switch. É isso aí, exatamente. É uma sub-rede de interface. Né? Então, eu pego um grupo de interface e separo num pequeno grupo. Tá? Então, eu consigo criar essa sub-rede. Eu vou chamar de sub-rede de enlace, né? Porque daí seria o enlace físico. Então, eu crio um enlace e desse enlace aí eu boto um nome, né? Que é VLAN, que é o nome da VLAN. Então, as VLANs, normalmente, elas são numeradas, tá? VLAN 1 é a padrão, e aí eu posso usar 2, 3, 4, 5, até, né, quase ao infinito. Né? Mas vamos ver aqui dentro do meu switch como é que funciona essa história de VLANs, então. Então, clicando aqui no meu switch, eu vou ali no console dele. Né? Deixa eu abrir mais aqui, só para não pular a linha. Aí. Então, estou aqui no meu switch. Né? Vou dar o meu enable. Vou dar o meu show running config, né? o show da configuração dele ali. Vou mostrar a configuração dele. E aí é que ele vai me mostrar. Né? Então, spanning tree, não sei, acho que vocês vão ver na sequência. Mas ele começa a me dizer assim, ó, interface fast, porta 1, porta 5, 6, 7, vai indo. Interface fast. Ou seja, quando ele não diz nada na interface, quando ele só diz que existe a interface e não cita VLAN, significa que ele está na VLAN 1. Tá? Senão ele estaria indicando aqui qual VLAN ele está. Como é que eu faço para ver as VLANs? Eu vou dar um show, né? Show VLAN. Com o comando show VLAN, ele vai mostrar as VLANs que esse switch tem. Então, olha só. Aqui está o meu comando show VLAN. E ele disse assim, ó, VLAN nome, VLAN name, né? Então, a VLAN 1 é a única que ele tem. Está com o nome de default, ou seja, é a VLAN padrão. Ela está ativa. E quais portas fazem parte dessa VLAN? Aí eu tenho aqui, ó, a porta fast 1, 2, 3, 4, 5, todas, até a giga 1 e giga 2. E a partir da porta 1002, aí já são portas específicas, reservadas, são VLANs, né, específicas, reservadas para alguns tipos de conexão específica, tá? Que eu não posso mais mexer. Então, eu tenho da porta 1 até a porta 1000, bem dizer, para mim criar a VLAN que eu quiser. Tá? Geralmente não se vai tão longe. Tá? Se vai até uma porta 100, 200 ali, não se vai até a 1000. Mas eu tenho essa possibilidade. Eu posso criar VLANs que vão da 1 até a 1000. Então, aqui alguns tipos de VLAN, o tipo que ela trabalha e algumas informações gerais sobre ela. Deixa eu só dar mais um espaço aqui. Então, aqui não tem mais nada. Até aí, tranquilo.
certo? Então, eu posso criar uma VLAN, cada VLAN tem um número que referencia ela, que seria o número de referência, né? Ela pode ter um nome, eu posso definir um nome, e eu tenho que sempre dizer quais interfaces do meu switch fazem parte dessa VLAN. Tá? Então, sempre que eu crio uma VLAN, eu tenho que dizer quais interfaces vão acessar ela. Bom, como é que isso funciona? Então, vou lá no meu configure terminal. Né? Então, eu entrei aqui no configuração global. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar as VLANs. Então, só vou escrever aqui, ó, VLAN, vou dar o número dela, eu quero criar ali a VLAN 10, e eu posso dar um nome para ela. Tá? Então, VLAN 10, eu vou botar aqui como name rede 192. Acho que não pode ter espaço aqui. Ó. Rede 192, vai ser o nome dela. Tá? Exit. Vou criar outra VLAN, VLAN 20. Ela tem como nome rede 172. Então, criei ali o nome da rede. Normalmente, esse nome da VLAN, pessoal, ele é assim, administrativo, financeiro, RH, é o nome do setor a qual ela pertence, né? Ah, a gente vai ver ali VLAN de gerenciamento, a VLAN tipo cliente. Então, tu sempre vai botar o nome, né, da VLAN referente ao tipo de tráfego, né, quem acessa aquela VLAN, quem tem acesso a ela. Mas então aqui criei duas VLANs, né, a VLAN rede 192 e a rede 172. Se eu fosse dar o meu show VLAN de novo, ó, olha só, agora aparece aqui ó, a VLAN 1 com todas as interfaces, aparece a minha VLAN 10, né, que se chama rede 192, ativa, mas sem interface, e a 20 ativa sem interface também. Ou seja, meu switch continua trabalhando com todas as interfaces na VLAN 1. Tá? Por mais que eu tenha criado a VLAN 10 e a VLAN 20, as interfaces continuam todas na 1 e eu continuo sem conseguir diferenciar uma interface da outra. Agora eu tenho que definir quais interfaces vão fazer parte de cada VLAN. Então, vou entrar no meu switch. E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu aumentar aqui a janela. Eu vou dizer assim, ó, interface fast, né? É fast esse switch, interface fast 0/1, ou seja, entrei na interface. Aí eu vou dizer switch port mode access, né? Ou seja, eu vou dizer que meu switch está no modo de acesso, essa porta está no modo de acesso, e o switch port access VLAN e o número da VLAN. Tá? Então, switch port access VLAN 10. O que isso significa? Significa que a partir de agora, essa interface aqui que eu entrei, a interface 0/1, ela é um modo de acesso e ela dá acesso à VLAN 10. Se eu for olhar agora aqui, ó, no meu switch, olha ali a terceira coluna. Está dizendo que a fast faz parte da VLAN 10 e as outras todas fazem parte da VLAN 1. Né? Então, vocês podem ver que a interface aqui foi reiniciada, né? Ela ficou laranjinha, que ela está esperando estabilizar. Vou dar uma acelerada. E agora, se eu tentar pingar do PC 0 para o PC 1 de novo, ele não vai ir. Ele não vai conseguir. Ó. Não passa mais o ping. Por quê? Porque a porta 1, a fast 0/1, faz parte de outra interface, de outro grupo de interfaces. Não passa de um para o outro. Então, eu isolei ela. Ela está totalmente isolada do resto do meu switch. Certo? E aí, o que eu teria que fazer? Agora, acrescentar as outras interfaces para esse grupo também. Né? Então, para mim acrescentar essas interfaces, eu vou entrar ali na configuração, só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou dizer assim, ó, interface range. O que é range? Range é intervalo. Tá? Então, interface range, o intervalo de interfaces. Que tipo de interface? Fast. 0/A1, que eu já tinha configurado, mas eu posso botar de novo, ou posso botar a partir da 2, traço, vamos botar 12 aqui. Então, o que isso está dizendo? Ó? Que eu vou configurar interfaces, só que eu vou configurar um grupo de interfaces, que são as fast, da interface 2 até a 12. Então, eu vou configurar todas as interfaces da 2 até a 12. Vou dar o Enter aqui. E aqui dentro, todos os comandos que eu der vão ser para todas essas interfaces ao mesmo tempo.
Então, eu vou dar o meu switch port mode access e o meu switch port access VLAN 10. Né? Ó, meu switch port access VLAN 10. Então, eu dei um switch port mode access e um switch port access VLAN 10. Tá? Vou dar o enter aqui, ele aceitou, vou dar meu exit para sair. E se eu vier agora aqui de novo, tá lá, ó. Na terceira coluna eu consigo ver todas as interfaces da 1 até a 12 na VLAN 10. Tá? E aí, se eu passo em frente aqui, agora eu consigo testar o ping de novo. Agora o ping vai, ó. O ping voltou a funcionar. Tá? Então, agora o ping voltou a funcionar. Por quê? Porque a 1 e a 2 fazem parte da mesma VLAN. Então, eu isolei o tráfego. Né? Isolei totalmente o tráfego. O que eu tenho que fazer agora? A mesma coisa da interface ali, né, da FAST 13 até a FAST 24, ali eu vou criar outro grupo. Tá? Então, mesma coisa, né? Vou ter que entrar ali no meu switch, interface range, FAST, agora 0/13 até a 24. Da 13 a 24 é um switch port mode access, switch port access VLAN 20. Vocês viram que agora eu botei o comando simplificado, né? Botei ele resumidinho ali, funciona igual, tá? Antes eu estava dando tab para ele completar o modo escrito completo aqui, né? Aí aqui eu não dei o tab, só botei o modo reduzido, mas é a mesma coisa, tá? É switch port, access, VLAN. Aqui eu botei switch port, access, VLAN 20. Vou dar meu exit aqui. Se eu vier aqui para olhar agora, eu vou ver que na terceira coluna ali eu tenho a VLAN 10 e a VLAN 20 nas interfaces mais de baixo. Né? E provavelmente agora a meu 172 aqui também esteja conversando, porque os dois fazem parte da VLAN 20, né? Mas fazem parte da mesma VLAN. Então eles seguem pingando um ao outro. Maurício, Fale. e se agora colocasse um roteador e daí ele chegaria no switch com gateway, daí e viria da mesma rede e a partir do switch que as redes parariam de se conversar entre elas, isso? É isso aí, agora chegamos nessa parte. Então, assim, tu deu o spoiler agora da minha pergunta. Que era o quê? Eu tenho uma rede 192.168, eu tenho uma rede 172.16, redes diferentes não conversam diretamente, né? Então, o que elas precisam para que elas possam conversar uma com a outra? De um gateway, de um router. Né? Então, eu vou pegar um gateway aqui, vou pegar um router e vou colocar aqui em cima. Né? E o que eu preciso fazer? Ligar ele no switch, né? Para que ele possa se comunicar com a galera. Então, vou pegar ele aqui, vou interface giga 0/0 dele, vou ligar na interface giga do meu switch, ó, a giga 0/1. Tá? Só que olha só, eu tenho um roteador, eu tenho aqui um switch e duas redes distintas. Eu liguei no meu roteador um cabo de rede, certo? Uma interface física de rede. Só que esse roteador, para que ele possa rotear entre redes distintas, ele tem que fazer parte das duas redes, certo? Ele vai ter que ter um IP 192.168 e outro IP 172.16, certo? Então, aí que está meu grande detalhe, meu pulo. Né? Então, como eu faço, né, para que esse meu roteador tenha dois IPs em apenas uma interface? Porque eu liguei ali no meu switch só a giga 0/0. E nela eu tenho que botar dois IPs. Tá? Então, vamos lá. Vou entrar no meu router aqui. Aqui na minha configuração de console. Vou dizer que não. Enable, configure terminal. Então, aqui no meu router, o que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, ó, interface giga 0/0. Então, entrei na configuração dessa interface aqui, né? Interface giga 0/0. Aqui dentro, eu tenho que colocar dois IPs. E aí, tem como colocar esses dois IPs? Não tem. Tá? Eu só consigo dar um IP address aqui dentro. E aí, não vai ter o que fazer. Então, o que acontece?
eu entrei aqui na interface principal e vou dar um no shutdown. Tá? No shutdown é para ela ativar. Então, olha lá, ela vai levantar. Certo? Então, ela levantou, está de pé. Mas ela não tem IP. Vou sair dessa interface e agora eu vou dizer assim, ó, interface giga 0/0.10. O que é ponto 10? Ponto 10 significa que eu vou criar uma subinterface, ou seja, eu tenho uma interface física conectada, e agora eu vou criar uma interface virtual. Ponto significa a partir do ponto é o nome da interface virtual que eu vou criar, e eu sempre vou utilizar o mesmo número da VLAN que eu vou configurar. Então, a interface giga 0/0.10. Né? Então, é a interface ali que vai fazer parte da rede 192.168 aqui. Tá? Então, ó, ponto 10. Dei o Enter, ele disse ali que alterou então o estado, né, da 10.10, ou seja, ela está ativa. Né? E aqui eu posso dar, então, encapsulation.1q 10, que o que é isso? Olha só, eu sei que o meu switch está trabalhando em cima de VLANs. Tá? VLAN é uma coisa que foi feita para os switches, para equipamentos switches. Né? A gente chama isso de encapsulamento, ele divide as interfaces em dois grupos. Só que o roteador, ele tem uma interface só. Como ele vai fazer para que essa uma interface tenha duas VLANs? Então, ele não faz parte nem da 10 e nem da 20, ele vai fazer parte das duas. Então, eu tenho que diferenciar um pacote do outro. Para conseguir diferenciar um pacote de uma VLAN para outra, eu tenho que usar o sistema de encapsulamento. Então, eu boto ali o encapsulation.1q. Parei, .1q 10. Né? Então, ele aceitou ali que ele vai encapsular todos os pacotes dessa subinterface, né, interface 10, na VLAN 10. E aí aqui eu posso dar um IP address. IP address 192.168.0.254. Vou botar o maior da rede. Ó. E a partir daí, então, eu tenho uma subinterface já com IP dentro do meu roteador. Só vou olhar aqui na parte gráfica, então. Olha lá. Ó. Eu tenho, então, a giga Ethernet 0/10 com IP 192.168.0.254. Tá? Então, consegui configurar ali uma subinterface. Bora lá, vamos para a próxima. Então, agora, eu vou ir para a próxima. Ô Maurício, uma dúvida ali. Nesse caso, não precisa ser o gateway da rede, então, porque já está usando na máquina, é isso? Não. As máquinas, os PCs, estão sem gateway configurado. Eles não estão usando gateway. Tá? Eu só configurei o primeiro com o IP1 e o segundo com o IP2. Só isso? Só. Tá, beleza. Tá? Então, agora eu estou criando o gateway. Então, o gateway aqui o gateway da rede vai ser um 192.168.0.254. E aí, agora eu vou configurar a interface 20, na VLAN 20. Né? Vou dar o Enter ali. Ele ativou também a interface, a subinterface. Vou dar o encapsulation.1q20. Então, vou encapsular os pacotes dessa interface na VLAN 20, dessa subinterface, né? E aqui o IP address, 172.16, aqui 255.254, que seria o maior da rede, né? 255.254, 255.255.00. Maurício, acho Vale. que a dúvida do Leonardo foi meio na minha também. Por que tu usou o último IP? O último IP não seria broadcast? Ou isso vai funcionar como um broadcast agora? O broadcast seria se eu colocasse aqui 255, né? 72.16.255.255. Eu estou botando o último IP válido da rede. Tá? Porque assim, ó, por padrão, o gateway ele é o primeiro IP ou o último IP. Tá. Daí quando você já usou o primeiro nas máquinas, você está usando... É isso aí. Como eu coloquei o primeiro IP nas máquinas, eu não posso usar no gateway. Então, eu botei o último IP no gateway. Tá? Então, foi questão de configuração. Então, né, botei o último. Então, coloquei ali. O no shutdown não preciso dar, porque eu já dei o no shutdown na interface física real. Né?
então as interfaces virtuais já estão ativas. Não preciso dar no shutdown aqui. Se eu der, não tem problema, mas não preciso. Tá? Vou dar o exit aqui. E a partir de agora, se eu vier aqui, eu tenho as duas sub-interfaces, na VLAN 10 e na VLAN 20, né? Com os IPs 192.168.254, 172.16.255.254. Tá? E aí, olha só, se eu tentar pingar agora do meu roteador para os meus PCs, olha só o que acontece. Falha. Ah, não, eu vou tentar então na rede 172.16. O que vai acontecer? Vai falhar. Por quê? Não tem gateway. Não é questão de gateway nesse momento. Tá? Ele não consegue acessar diretamente. É porque assim, ó, esse cara aqui, eu criei duas subinterfaces, a 10 e a 20. Tá? Botei os IPs direitinho. Só que ele está trabalhando agora na VLAN 10 e na VLAN 20. Quando ele chega no switch, na giga 0/1, qual é a VLAN que está ali na giga 0/1? VLAN 1. É isso aí, está na VLAN 1. Então, o switch não está entendendo esse VLAN 10 e VLAN 20 que está chegando na VLAN 1 dele. E ele está descartando, está botando fora. Então, para ele, isso aí não serve, não está na VLAN certa. Então, eu tenho que dizer para o switch que aquela interface, a interface 0/1, vai trabalhar com duas VLANs diferentes. Tá? Vai trabalhar com várias VLANs. Tá? Por quê? Porque aí aquela tag, aquele encapsulation .1q é que vai fazer sentido para ela. Então, eu tenho que dizer para o switch, ó, nessa interface aqui, tu vai receber várias VLANs diferentes encapsuladas. Né? Só que eu tenho que dizer isso para ele. Então, eu vou lá na configuração dele. Lá na configuração do meu switch. Vou dar uma interface giga 0/1. Né? Vou dar um switch port mod tronco. Tá? Lembram que antes eu dava nas outras interfaces um switch port mod access e dizia a qual VLAN ele fazia parte. Então, switch port mod access, aí depois access, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, eu escolhia. Aqui, nessa interface de tronco, eu digo switch port modo tronco. O que é tronco? Tronco é por onde vai passar, seria tipo um backbone, que é por onde vai passar várias VLANs acumuladas. Tá? Então, ela sempre vai ser um modo de configuração para aceitar que passe várias VLANs. Então, sempre que numa porta do switch for passar mais do que uma VLAN ao mesmo tempo, ela tem que ser modo tronco. Tá? Então, ela é modo tronco. Mudei aqui, meu switch já reiniciou. Agora, se eu tentar pingar de novo, vamos tentar pingar aqui do meu roteador para o meu PC, é para funcionar. Vamos ver, ó. Sucesso, funcionou. Então, agora, o meu roteador já está conversando com as minhas máquinas. Né? Claro que dentro da rede. Quando eu pingo 172, ele usa a interface 172 para conversar. Quando eu converso com uma máquina 192, ele usa a interface 192. Mas, ainda, se eu tentar pingar de um PC 192 para um PC 172, não funciona. Né? Não funciona. Por quê? Porque não tem gateway nas máquinas, eu não configurei. Né? Então, agora eu vou configurar. Então, nessas máquinas aqui, eu preciso colocar gateway, que é 192.168.254. Né? Então, 254. O IP, sempre o IP do roteador. 192.168.0.254. E desse lado aqui, o maior IP da rede também, que é 172.16.255.254. E nesse cara aqui também. Vale? Eu boto colchão aqui na sala, no durmo na sala. 0.254. Então, olha lá. Claro que não. Eu vou colocar muito agora. Eu boto. Aí, então, aqui, 172.16.0.254. Foi. Então, todos agora têm gateway. Então, se eu for testar o ping agora, vamos testar aqui de um lado 192 para um lado 172. Sucesso. Aí funciona. Tá? E se eu for ver a simulação, né, aqui do meu pacote, nesse ping aqui, ó, deixa eu botar mais rápido aqui um pouco. Ó, ele vai para o switch, aí ele vai lá no router, ele muda de rede, desce aqui para o meu switch e vai para o destino dele.
Então ele não vai direto pro equipamento da outra rede. Ele tem que passar pelo roteador para rotear, para depois chegar no seu destino. Tá? Então isso a gente tem que saber, né? Quando eu trabalho com VLANs, uma máquina nunca vai conversar diretamente com a outra. Né? Ela sempre vai ter que subir até o router, rotear e depois voltar. Tá? Então tem esse detalhe importante. Deixa eu vir para real time. Basicamente, o que eu preciso, então, é isso. Né? Só para a gente ter um resuminho aqui da configuração, vou dar um showrunning aqui. Vou chegar aqui na configuração das interfaces e eu vou dizer aqui, ó. Eu vou pegar e vou fazer um simplificado aqui das configurações para vocês. Opa, eu tenho que... copy. Deixa eu botar aqui um arquivinho de texto. Então, vou dar lá uma interface giga 0/0. Aí aqui vai só um no shutdown. Aí eu vou lá para minha interface, aí eu vou dar um exit, né? Exit. Vou dar uma interface giga 0/10, encapsulation.1k, IP address. Vou dar um exit. A interface 20, tal. E vou dar um exit. E aqui está a configuração que eu preciso fazer no router. Opa, deixa eu voltar para cá. No router. Roteador com interfaces. Meu roteador, então, com subinterfaces. Ó. Deixa eu dar mais um espacinho ali. Ó. Então, para mim configurar um roteador com subinterfaces, eu só tenho que entrar na interface física dele, dar um no shutdown, sair. Depois eu entro em cada subinterface e coloco o IP nelas, encapsulando em cima da VLAN que eu quero. Né? E no switch, deixa eu entrar aqui. Deixa eu dar meu exit aqui, exit de novo. Vamos dar um show running. Deixa eu pegar aqui uma configuração de interface só para fazer um... botar aqui num bloco de notas. Só para nós termos a configuração completa. Já colo ali para vocês. Opa! Eu sempre esqueço que tem que copiar aqui. Aqui. Cadê a giga? Eu pulei a giga aqui. Só para nós termos toda a configuração aqui, ó. VLAN. E deixa eu ver o que mais. Só as VLANs, né? Eu configurei aqui. Só as VLANs. Tá. Para aí, já vou colocar ali embaixo. Vou colocar aqui e vou editar com vocês. Aqui, ó. Então, vou colocar aqui a configuração do switch. Switch com VLAN. Tem que criar as VLANs, né? Então aqui, ó, VLAN 10, name, vamos botar aqui rede 10, exit. Aí depois vamos botar aqui para VLAN 20.
VLAN 20, rede 20, este saindo. Então aqui, ó, na configuração do meu switch, o que eu tenho que colocar? Só criar as VLANs, né? Então VLAN 10, name e o nome da rede, isso aí, VLAN 20. Definir quais interfaces vão fazer parte de cada VLAN, nesse caso aqui eu botei, né, da 1 até a 12, com o comandinho range ali. Aqui embaixo também, peguei o comandinho range para definir várias interfaces ao mesmo tempo, da 13 a 24, VLAN 20. E depois definir qual é a interface tronco, que essa tronco é a interface que sempre vai conversar ou com o roteador ou com outras interfaces de switch tronco também. Então eu poderia colocar mais switches aqui trabalhando com tronco e redistribuir essas redes para mais destinos. Né? Como se fosse assim, eu tenho um switch aqui em Porto Alegre com a rede usuários e administrativo, aí eu trago um tronco até Canoas e tenho as mesmas redes, usuários e administrativo lá em Canoas também. E essas duas VLANs vão passar por dentro desse tronco entre os meus switches, né, sem problema nenhum. Tá? Então eu posso ter isso, eu posso distribuir mais. Tá? Eu vou parar o vídeo para ele não ficar tão longo e aí depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso.